Olá, boa noite. Boa noite, estamos começando aí o nosso encontro de hoje. Boa noite, Ana Paula. Vamos começar nosso primeiro encontro. Vamos esperar aqui a nossa convidada de hoje. Ei, Ellen, boa noite. Espera aí que eu já vou abrir aqui para a doutora Kênia. Boa noite, Thaís. Boa noite, Rosana. Muita gente conhecida aí. Boa noite, doutora Kênia. Boa noite, tudo jóia, Cris? Tudo jóia. Vamos estar começando aí nosso primeiro encontro e eu fico muito feliz desse primeiro encontro. Sei como uma pessoa que eu admiro tanto profissionalmente e a gente tem feito aí um trabalho muito bacana junto, né, Kênia? Então, acho que a ideia é a gente disseminar aí essas informações e o que a gente tem de bom em um tema tão desafiador aí, que traz tantas dúvidas, e o pessoal já está começando a entrar aqui. Rosana está aqui. Boa noite, Rosana. Boa noite, pessoal. Bom, Cris, a admiração é mútua, é dos dois lados, né? Porque a gente faz realmente trabalhos complementares, né, de apoio ao paciente. Realmente ainda é um trabalho desafiador, a gente ainda, né, essas lives, esses trabalhos informativos são muito bacanas, a gente ainda tem que atuar muito nisso aí, Sim, para disseminar as informações ainda, né? é isso aí. E só para situar quem está entrando, boa noite, Eliane. A gente optou por fazer esse bate-papo ao longo desse mês, porque no dia 3 de março a gente comemora o Dia Mundial da Audição. É um tema tão relevante para os otorrinos e para as fonoaudiólogas, e também no dia 3 de março é comemorado o dia do otorrino, desculpa, no dia Tô do rindo, exatamente. otolaringologista. E enfim, a comunicar tão envolvida com esse tema, a gente optou por aí trazer uma conversa e uma conversa muito leve, né? E trazendo mesmo com o objetivo sempre de trazer muita informação. Então, o tema inicial, a gente já começa já com um tema que gera muitas dúvidas aí. Boa noite, Mari. Tem muita gente bacana entrando aí, acompanhando a gente. E o tema de hoje, então, é o tema do zumbido. E aí, nada melhor do que eu trazer aqui uma especialista no tema e tem feito um trabalho realmente muito bom com os pacientes aí. Eu vou começar falando um pouquinho, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, um pouco sobre as estatísticas do zumbido. Tá? E são estatísticas muito preocupantes e muito relevantes, porque é um número gigantesco de pessoas que sofrem com sintoma. E a doutora Kênia vai explicar um pouquinho mais do que é o zumbido, né? Que eles ultrapassam um pouquinho essa Uhum. questão de ser uma doença, enfim, a gente vai conversar um pouquinho ao longo desse encontro. Mas eu quero trazer algumas estatísticas aqui bem alarmantes. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a gente tem cerca de 15% da população mundial sofrendo com esse sintoma, ou seja, cerca de 280 milhões de pessoas no mundo. Mas mais perto da gente, a gente tem uma pesquisa em São Paulo, que foi feita, se eu não me engano, pela USP, aonde ela traz um número também bem alarmante, que só na população de São Paulo cerca de 22% da população sofre com o zumbido. E aí eu vou ler algumas estatísticas aqui. E dentro dessa pesquisa, desses 22%, 28% se incomoda muito. E dessas pessoas que se incomodam, 34% têm um incômodo severo. Ou seja, o quanto que a qualidade de vida desses pacientes é impactada e o quanto que a gente tem muito o que se fazer por esses pacientes. E é uma população que eu sempre digo que ela vem de muita frustração. A gente também vai falar sobre isso, né? Então, é um paciente que ouve muito de diversos profissionais que ele precisa se acostumar, que é assim mesmo, que ele vai viver com isso, aprende que não tem jeito. Então, é por isso que a gente sempre fala que é um tema muito desafiador, porque existem muitas pesquisas, muitas coisas novas chegando, mas, de fato, sim, é um desafio, mas a gente pode fazer muito por nossos pacientes, principalmente quando a gente atua de forma conjunta e com o objetivo final aí de trazer
melhor qualidade para nossos pacientes. E aproveitando que a gente já tem um número bacana aqui, quem quiser também vai convidando outras pessoas que souberem que pode se interessar pelo tema ou que sabe de alguém que está passando aí por essa dificuldade. Hoje a gente vai ter algumas informações bem bacanas aqui. Então, compartilhe aí essa live com todo mundo que possa se interessar. Outro dado importante para a gente trazer é que cerca de mais de 90% das pessoas com zumbido, elas apresentam uma perda auditiva. Então, se a gente está aqui, comunicar, fono, otorrino, nada como a gente trazer esse tema aqui à tona hoje, né? E a doutora Kênia, ela é uma médica otorrinolaringologista, ela é especialista em tontura e zumbido, e ela é graduada pela Unimontes, e tem a residência em otorrino e cirurgia cérvico-facial pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, e membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, ou seja, tem muita bagagem aí e muita coisa boa para trazer para a gente. Para quem não me conhece, eu sou Cristiane Guedes, sou fonoaudióloga e sou a coordenadora da Comunicar, uma empresa que atua em Juiz de Fora e região, já atua aí há mais de 13 anos, fazendo todo um caminho da reabilitação da comunicação e hoje com um foco maior aí na audição e nos transtornos do equilíbrio. Se você quiser, fico à vontade aí para você se apresentar também, para a gente começar nosso bate-papo, Kênia. Seja muito bem-vinda e, mais uma vez, estou muito feliz de a gente estar aqui hoje. Obrigada, Cris. É um prazer vir falar sobre esse tema, que realmente é da minha área, da minha praia, vamos falar assim. Bom, você já começou a falar, né, gente? Estou fazendo 12 anos agora de formada, e aí foi lá na Unimontes, lá em Montes Claros, um clima quente, muito pior do que está aqui atualmente, né? E na faculdade mesmo, eu resolvi fazer a especialização de otorrino. Veja só, na época eu achava uma especialidade muito dinâmica, realmente, porque tem exames, tem cirurgia, tem consultório, de fato, e eu achava uma especialidade muito objetiva, né? Então, assim, me atraiu muito naquela época. E aí eu fui fazer, na época, e aí, enfim, passei aqui em Juiz de Fora, vim fazer a especialização aqui, desculpa, a residência médica aqui, e como eu estava conversando esses dias, né, na, na residência, a gente é muito voltado mais para a questão de cirurgia, né? É uma especialidade cirúrgica e a gente se volta muito para isso. Já estudava, já trabalhava com essa parte de tontura e zumbido, mas ainda não era meu foco naquela época, né? Foi depois que eu comecei a trabalhar, a gente vê assim, a quantidade de pessoas que com essa queixa e carentes realmente de uma referência mesmo, né? Em relação a esses dois temas, tanto de tontura quanto de zumbido, e aos poucos a gente vai montando uma rede de apoio, igual você falou, né? Na verdade, é uma equipe multidisciplinar. Então, a gente vai conhecendo os profissionais que trabalham com isso e a gente vai vendo resultados nos primeiros pacientes. Eu fui vendo, à medida que comecei a trabalhar com isso, os bons resultados, vi que os pacientes gostavam, era muito empolgante para mim. E aí, agora, nos últimos anos, eu realmente resolvi vestir a camisa mesmo e me assumi como especialista nisso, e hoje realmente eu me dedico bastante a essa área, né? E é o que você falou, é uma área desafiadora, ela ainda muda muito, e a gente ainda está se atualizando, graças a Deus, todo dia surge um tratamento novo, e a nossa gama de tratamento vai só aumentando. Isso aí, muito bom. E para a gente é ótimo, né? Porque a gente consegue acolher esses pacientes com mais recursos aí, né, proporcionando uma resposta mais positiva para eles. Tirando desse patamar da frustração que o zumbido sempre vem acompanhado, né? Então, começa, Kênia, falando um pouquinho para a gente, situando a gente do que é o zumbido, né? De que forma que ele se apresenta, o que é efetivamente esse zumbido. Talvez muita gente aqui hoje identifique, nossa, mas eu acho que eu tenho zumbido. Porque, né, às vezes muitas pessoas se incomodam, outras menos, mas muitas pessoas aí têm esse sintoma aí ao longo do dia a dia. Então, começa falando um pouquinho para a gente realmente do que é o zumbido.
Pois é, a definição do zumbido, ela é muito simples, né? Zumbido é qualquer som que a gente está escutando, mas que não existe no ambiente. E para a gente, é qualquer som mesmo, gente. Não precisa, pode ser uma cigarra, pode ser um chiado, pode ser um apito, uma panela de pressão, pode ser uma musiquinha lá dentro, pode ser uma sensação de latejar, tum, tum, tum. É realmente qualquer som. E ele pode ser de um lado só, ou pode ser dos dois lados, pode começar de repente com um fator desencadeante que a gente fala, ou pode vir aos pouquinhos, quando você percebe, ele já está ali, você nem lembra o dia que começou, né? Isso. Uhum. Mas assim, o mais importante do zumbido são os sintomas, né? Isso que a pessoa relata do som que ele está escutando, mas mais as consequências do zumbido na vida dela, né? Já Sim. falando um pouquinho mais sobre a pergunta que eles mais fazem, da onde veio esse zumbido? Como é que ele Uhum. apareceu, né? É a maior curiosidade das pessoas. Então, assim, para o zumbido começar, a gente sempre vai ter uma alteração do funcionamento do ouvido. Por isso a gente investiga tanto a questão da perda de audição, né? Uhum. Mas existem as doenças que causam perda de audição, realmente, mas existem as doenças que às vezes vão lesar o ouvido e ainda não dá nenhuma perda de audição nos exames que a gente fala. A gente tem vários nomes para isso hoje, né? Já é bem aceito isso hoje na medicina, na otorrino. E tem as doenças que não vão afetar, não são doenças do ouvido, mas são outras doenças do corpo e que vão afetar o funcionamento do ouvido. Uhum. Então, por exemplo, uma das grandes vilãs de hoje em dia é a diabetes, né? As alterações do açúcar do sangue e da insulina, que é o hormônio que controla o açúcar do sangue, afetam muito o funcionamento do nosso ouvido, tanto na questão da audição quanto na questão do equilíbrio, e vão Sim. afetar o funcionamento ali do ouvido. Então, assim, o Uhum. primeiro passo para a geração do zumbido é realmente afetar o funcionamento do ouvido, por uma doença própria do ouvido ou por uma outra doença do corpo que vai afetar o funcionamento do ouvido. Mas esse é só o primeiro passo, né, Cris? O Sim. segundo passo, e eu acho que mais importante ainda, é a perpetuação do zumbido, né? A, quando a gente. Muitas pessoas têm o zumbido e ignoram a percepção do zumbido, né? Isso é Uhum. muito comum, às vezes, quando a gente começa a conversar sobre zumbido, um ou outro fala assim: ah, mas eu tenho isso, mas nunca me atrapalhou, né? Assim, é Uhum. muito comum esse tipo de relato. O que que acontece? O nosso ouvido, ele capta os sons e passa essa informação para o cérebro. E o Uhum. cérebro é o grande, ele é que vai organizar o funcionamento do nosso corpo todo, né? Então, na hora que o ouvido passa a mudar o funcionamento dele e mudar esses sons que ele leva lá pro cérebro, o cérebro percebe isso. E ele começa a tentar reorganizar esses sons que o ouvido está mandando, esses sinais que o ouvido está mandando. Então, por exemplo, se for uma perda de audição, ele vai tentar aumentar a captação desses sinais que o ouvido está mandando. São sinais elétricos, né? E aí vamos falar assim, é como se ele tentasse aumentar o volume do sinal que chega ali do ouvido. E nisso que ele aumenta o volume, ele vai gerar umas distorções de som que Uhum. o nosso cérebro vai interpretar, então, como o famoso zumbido. Vai falar, isso aqui parece com um grilo, isso aqui parece com um chiado. Nisso, o nosso cérebro, a gente se torna consciente essa distorção do Uhum. funcionamento do ouvido para a gente, né? Na verdade, isso é bom no início, porque é como se fosse uma dor. Uma dor não faz a gente Um parar alerta e ir ali, né? lá. É uma luzinha que se acende ali, que a gente precisa E estar atento, né? Isso. E ele te motiva a ir procurar a procurar um médico, a procurar um atendimento, enfim, para ver o que alguma coisa não está funcionando. Ele já sabe disso. Ele quer então que você procure saber o que é que não está funcionando e o que é que você vai fazer para melhorar, né? Para isso não continuar. E aí, nesse processo, entra a questão da ansiedade. Imagina uma dor. Quando eu estou
quando eu estou fazendo várias coisas, eu estou muito ocupada, às vezes eu esqueço aquela questão da dor. E eu vou lembrar quando eu paro no final do dia e falo, nossa, gente, não era para eu ter feito tanto esforço, né? Agora tá Uhum. doendo mais ainda. Quando a pessoa, com zumbido, é a mesma coisa. E quando a pessoa tá com um zumbido associado à ansiedade, a ansiedade é um estado de hipervigilância. A pessoa está sempre, sempre alerta. Então, ela não consegue deixar aquela dor de lado. Ele está sempre pensando naquela dor, que no caso dela é o zumbido. Então, assim, Uhum. finalizando essa questão de como é gerado o zumbido, a gente precisa de uma alteração no ouvido, doença própria do ouvido ou alteração de funcionamento por outra doença, a gente precisa que o cérebro capte e processe essa informação como um sinal de alerta e a gente precisa manter a atenção nesse zumbido, né? Uma coisa que eu não falei aqui, na hora que o cérebro presta atenção no zumbido, o zumbido passa a ativar certas partes do cérebro, vamos falar assim. Ele pode ativar o sistema límbico e despertar emoções em relação àquele zumbido. Eu odeio aquele zumbido, eu não aguento mais. São relatos muito comuns. Ele ativa áreas de atenção, então o zumbido consome a atenção toda do paciente. Ele acha que ele não tem capacidade de fazer outras coisas, né? Consome memória, parte de aprendizado, enfim. E, de novo, fazendo o paralelo com a dor, né? Quando você não presta atenção na dor, ela vai embora. Quando você presta mais atenção na dor, parece que ela aumenta. Então, o zumbido é a mesma coisa, ele é um sinal de alerta. Se você consegue ignorar, deixar aquilo ali indo, você não percebe. Mas se você. O zumbido te alerta. E Uhum. aí você presta atenção no zumbido. Aí o zumbido aumenta. E aí você presta mais atenção. E aí vai gerando aquele ciclo vicioso que a gente não sabe onde começou nem onde vai parar, né? Uhum. E recentemente eu vi uma definição de que o zumbido é comparado mesmo à dor do córtex auditivo mesmo, porque É, é algo que ele vai ficando crônico e vai gerando esse desconforto, e aí é o que você falou, a gente entra nesse ciclo e a gente precisa romper isso. E quando você começou a falar das causas, né, me veio muito esse processo investigativo. Né? Para a gente ter um sucesso na reabilitação, a gente precisa ter um processo de investigação mesmo aí de todas essas causas, né? Porque muitas das vezes, além da perda auditiva, existem outras questões associadas e aí, quando chega aqui com a gente, né, com o fonoaudiólogo, que a gente já vai para fazer o processo de reabilitação, se esse paciente não tiver com essas outras questões bem alinhadas e equilibradas, o resultado vai ser mais limitado. Então, quando a gente faz esse trabalho em conjunto, é algo que é muito importante, assim, né? Não adianta ele chegar até aqui, eu tô com zumbido e eu sou o que aqui trata. Não, mas espera aí, a gente precisa de um caminho antes, né? Senão a gente vai sim, ficar ali batendo em cima de algo que a gente vai gerar mais uma vez e talvez esse seja mais um caminho da frustração. Então, assim, é fundamental entender essa causa para a gente poder trabalhar na consequência. Isso é muito é. importante. E mesmo pensando que a causa é a perda auditiva, mesmo sabendo que é a perda auditiva, a gente tem que pensar, mas por que que apareceu essa perda de audição? Por exemplo, pode ser só da idade, que é uma coisa natural, né, gente? Todo mundo vai ter a partir de uma certa idade, mas pode ser uma doença também, né? Hoje, muito famoso, vamos falar assim, a doença de Menier, que existe todo um tratamento específico, né? Não só do zumbido, mas também da questão da tontura, né? Pode ser, por exemplo, devido a uma medicação que a pessoa está tomando ou que tomou há muito tempo atrás. É, Uhum. isso pensando nas doenças do ouvido. E quando a gente passa para o resto do corpo, então, por exemplo, eu lembro que na época da minha residência, a gente mal falava do zumbido de causa muscular, vou chamar assim, Uhum. que hoje a gente chama de zumbido somatosensorial. A gente tem muita relação da musculatura da cabeça e do pescoço relacionando também com o zumbido, com o ouvido, né, gente? As terminações nervosas, elas não são separadinhas no nosso corpo. Uma coisa tem relação com a outra. Então, aquelas tensões nervosas aqui da cabeça e do pescoço, o bruxismo, né, vai ter conexão com o ouvido e pode gerar zumbido. E o que eu falei da diabetes também vale para qualquer distúrbio metabólico que a gente fala, né?
Uhum. que então alteração hormonal, que são principalmente diabetes, mas também problema de tireoide, né? Alterações de anemia são comuns também, como questão de zumbido. Alterações de vitaminas, hoje a vitamina D a gente sabe que é extremamente importante para tudo, e outros oligoelementos, zinco, magnésio, principalmente, são coisas que a gente sempre pergunta, né? E já que eu Sim. falei um pouquinho do bruxismo, né? Não só o bruxismo, né? O fato de apertar ou de ranger os dentes, né? As alterações da ATM, que é essa junta aqui também muito pertinho do ouvido, hoje tem um Uhum. papel essencial. E realmente, assim, a investigação da causa do zumbido é o primeiro passo que Uhum. a gente dá, né? Rumo ao tratamento do zumbido. E realmente, se a gente não souber a causa certa, normalmente são várias, né, Cris, juntas. Se a gente não souber todas, uma por uma, e indicar o tratamento certinho de cada uma, dificilmente vai melhorar. Não tem santo que resolva. A gente Exatamente. não adianta querer apagar fogo com gasolina, né, gente? Você tem que ter um antídoto certo para cada doença, tem seu tratamento certo, né? Exatamente. E aí o paciente ele chega, né, na expectativa de ter, às vezes, a solução em um lugar só. E aí também alinhar essa expectativa com o paciente é muito importante, porque em grande parte dos casos, às vezes a gente vai precisar de uma avaliação fisioterápica, de avaliação da odontologia, né? Então, fala um pouquinho de como essa equipe atua, quais são os profissionais que podem entrar aí nesse tratamento também, porque é um conjunto. Então, porque a ideia é a gente romper esse grau de, eu já passei em 20 médicos e ninguém disse para mim que tem É. solução. Então, assim, buscar esse Uhum. caminho multiprofissional e interdisciplinar, hoje aqui a gente está fazendo uma interdisciplinaridade, mas a gente também não está sozinho, né? A questão da ansiedade, a Eliane, né, falou aí, né, até chegar na síndrome do pânico, então o grau do desespero dos pacientes vai chegando de tão grande, né? Então, até que ponto a gente não vai precisar de um apoio um apoio psiquiátrico, um apoio da terapia cognitivo-comportamental, né? A gente tem uma série de profissionais aí atuando em paralelo para a gente garantir o sucesso aí desse trabalho, desse tratamento. E aí, se você Exatamente. puder A contar um gente pouquinho precisa. desses profissionais. Exatamente, a gente precisa de uma equipe muito unida e com o pensamento, com a mentalidade muito parecida, né? É igual você falou, a gente vem de uma mentalidade de que não tinha o que se fazer para um paciente com zumbido, né? E infelizmente isso ainda é muito arraigado. E o profissional que se dispõe a trabalhar com isso tem que ter jogado essa mentalidade fora e tem que ter enxergado vários e vários outros caminhos disponíveis para a cura do zumbido e para oferecer para o paciente, né? Pensando que existem várias causas para o zumbido, a gente realmente trabalha com uma equipe multidisciplinar que a gente tem que pensar em todas as causas. Por exemplo, quando o paciente chega para mim e eu vejo lá todas as causas que ele tem, eu vou começando a numerar uma por uma e dando uma ordem de prioridade, em qual que a gente vai tratar para a gente ir resolvendo nozinho por nozinho, né? Então, nessa equipe, o que é muito importante? Como a gente acabou de falar da causa auditiva, então o fonoaudiólogo entra muito aí para a gente, tanto para reabilitação auditiva, no sentido de aparelhos auditivos, como terapia auditiva mesmo, que hoje a gente tem diversos tipos aí, e daqui a pouco você vai falar para a gente que você é especialista nisso. Então, o fonoaudiólogo é o primeiro profissional envolvido aí. Eu comecei a falar também da questão do dentista, né? Os profissionais que tratam a ATM estão extremamente relacionados com a gente, então é uma troca extremamente importante. Outra coisa que a gente costuma trabalhar junto é o psicólogo na questão da ansiedade, Uhum. e os transtornos de humor, de maneira geral, né? Transtorno de ansiedade, transtorno de humor. E às vezes, realmente, a gente também precisa do apoio do psiquiatra mesmo, né? E pensando nas causas metabólicas, a gente precisa, às vezes, do endocrinologista, do nutricionista, do educador físico, todo mundo trabalhando junto. E, é Exato. claro, a gente não pode esquecer dos fisioterapeutas, com essa parte muscular que ficou cada dia mais comum, né? Então, os fisioterapeutas estão ganhando cada vez mais espaço.
E é o que eu falo, Sim. assim, tem que ser uma equipe especialista nisso, porque é igual o médico, tem médico de todos e todos os tipos. Então, tem fisioterapeuta que trabalha com cada coisa, tem fonoaudiólogo que trabalha com cada coisa. Então, tem que ser uma pessoa que estude especificamente isso e que esteja ligado, porque são tratamentos. Cada dia tem mais tratamentos disponíveis, então a gente tem que saber Uhum. muito bem indicar exatamente qual é esse tratamento e estar ligado nos novos tratamentos para oferecer para o paciente essa gama toda de tratamento. Perfeito. E já que você falou da equipe, né, dos profissionais que você costuma atuar de forma conjunta, conta um pouco para a gente aí como é que esse seu acompanhamento com os seus pacientes com zumbido, de que forma que você cuida de todo esse processo. Conta um pouco para a gente aí de como é que é o seu trabalho com esses pacientes com zumbido. Já adiantando, né, a questão da equipe multidisciplinar é importante, mas como é que você conduz isso aí? A gente conhecer um pouco mais aí da sua atuação, que é, né, é algo muito bacana de se falar. Obrigada, Cris. É uma curiosidade, né? O paciente imagina o que eu vou fazer lá no consultório, né? E é legal a gente falar isso aqui. Então, assim, realmente, na primeira consulta, é uma consulta investigativa mesmo. Eu vou perguntar vários hábitos do paciente, várias doenças do paciente, história familiar, e aí a gente vai começar com a pesquisa das causas do zumbido do paciente, fazendo todos os exames, tudo certinho. Voltou, a gente começa a listar. A gente sou eu, né? A gente começa a listar as causas do zumbido e começa a fazer uma ordem de prioridades. E a gente vai Uhum. tratando uma por uma, soltando nozinho por nozinho, né, gente? E passando para os colegas, para a equipe multidisciplinar que a gente precisa ter, e a gente vai também acompanhando. Eu costumo dizer assim que o tratamento do zumbido, já falando um pouco da expectativa, em geral, o zumbido é uma doença crônica, não é uma coisa de 3, 5 dias igual uma amidalite, né, gente? Então, o zumbido é como se fosse, o tratamento do zumbido é como se fosse um investimento. Você não coloca o seu dinheiro lá num dia e no dia seguinte você quer resgatar. Não é assim. São coisas crônicas, não é longo prazo igual um investimento, mas são coisas que demoram um tempo para serem feitas. Então, assim, acabou a investigação da causa do zumbido, a gente vai tratando causa por causa, que é muito variável. Mas o que eu posso falar, assim, que eu sempre faço para todos os pacientes? O primeiro de tudo é o aconselhamento, que é mais ou menos esse bate-papo que a gente está falando. O paciente precisa entender de como funciona o sistema auditivo dele, de como que apareceu esse zumbido na vida dele, e com isso a gente consegue já mostrar para ele de como que a gente vai começar o tratamento para isso. E mais do que isso, né? Lembra que eu falei que o zumbido ele desperta o sistema límbico e todas aquelas emoções? Então a gente Uhum. precisa despertar essas emoções no paciente mesmo e a gente precisa ir desconstruindo essas emoções. Por quê? É muito importante a gente falar que o nosso cérebro ele tem a capacidade de desligar alguns sons. Eu estou conversando aqui com você, Cris, eu esqueço o barulho do resto que está acontecendo à minha volta. O exemplo clássico é o ventilador, é o ar-condicionado, né? A gente realmente desliga mesmo, a gente nem percebe que ele está funcionando. Mas para isso acontecer, tem que ser um ruído neutro, que não desperte nenhuma emoção Uhum. para a gente. Uma, Imagina, quando eu tô. Vou falar, eu como pessoa ansiosa que sou, gente, quando eu tô bem, eu vou pro consultório e nada me atrapalha. Quando as coisas começam a desandar, o barulho do notebook começa a me incomodar. Então, Uhum. imagina o quanto que o zumbido me incomodaria. Então, assim, tirar essas emoções do paciente, e não só emoções, como mitos que a gente vai construindo na nossa cabeça. Ah, isso vai ser um tumor, isso vai ser eu vou ficar surdo, eu vou ficar doido. São coisas que a gente vai desconstruindo gradualmente. Normalmente eu levo uma consulta inteira falando isso com o paciente, mas são coisas que a gente sempre tem que voltar, porque a gente não se abre assim de repente para uma pessoa, né? E a gente começa a pensar naquilo ali e aos poucos vão despertando essas emoções. Então, Sim. isso é a primeira coisa que eu posso falar que a gente faz para todos os pacientes. E outra Uhum. coisa também
a gente tem um certo foco nessa parte auditiva, sempre que tem ou uma perda auditiva ou uma alteração do funcionamento do ouvido, e também um foco na questão da ansiedade. É isso que eu comecei a explicar, né? A ansiedade é um estado de hipervigilância, que você não consegue desligar de nada, muito menos do zumbido. Né? Ela Uhum. tem várias consequências para a nossa vida, de taquicardia, estresse e tudo mais, e com o ouvido não seria diferente. Ele começa a gerar esse tipo de. Ele perde a capacidade de cancelar, essa capacidade natural do nosso cérebro, que é de cancelar alguns ruídos, de focar e de ter uma atenção seletiva no que a gente realmente precisa. Exato. E aí, e além disso, a gente vai acompanhando o paciente, né? Uhum. E daqui a pouco você vai falar da questão dos. Normalmente a gente acompanha com os exames de acufenometria Uhum. e com os testes de. Com os questionários, né? Que o mais famoso é o THI, porque a gente vai acompanhar o paciente não só na questão do volume dos zumbidos, está aumentando ou está diminuindo, mas no quanto que está deixando de atrapalhar a sua vida, de como que ele está se livrando daquilo e está Uhum. melhorando a sua qualidade de vida, né? Sim. E, assim, é importante, né? E aí a gente fala muito dessa expectativa do paciente, do quanto que a gente precisa passar para esse paciente, que nem sempre vai ser de imediata resposta, né? O paciente, ele está, como você diz, né, muito hipersensível. Eliane citou aí uma experiência que ela teve que não foi muito positiva, porque exatamente a gente está com uma hipersensibilidade muito grande, e aí a gente precisa fazer uma sensibilização mesmo, né? Dar alguns passos para trás e passo a passo com esse aconselhamento, com toda a exposição e para minimizar essa hipersensibilidade que o paciente pode ter, até por conta de toda essa vivência com o zumbido negativo. Então, é todo um trabalho mesmo que a gente vai fazendo, é um processo nem sempre tão breve quanto os pacientes gostariam e quanto a gente gostaria, Gostariam, né? mas é um caminho eficaz e com resultados. A gente só precisa, né, ir passo a passo, né? Apesar de que em alguns momentos a gente vai ter alguns momentos aí negativos que a gente precisa resgatar isso e mostrar que é um caminho, né? Assim como uma academia, a gente Exatamente. precisa lá fazer aquela ginástica, algumas vezes a gente vai ficar mais É. dolorido, mas enfim, a gente tem que estar alinhando isso. Então, como é que você alinha a expectativa desse paciente, que às vezes vem num nível de ansiedade mesmo muito grande, você já Sim. passa um pouquinho, mas como é que é isso? A É, gente, além desse aconselhamento, existe algum outro caminho aí que a gente possa fazer com eu esse costumo paciente? falar com os pacientes que realmente não é um tratamento de curto prazo. Eu sempre falo assim: olha, imagine que é um processo de emagrecimento, que eu acho que quase todo mundo já passou por isso. Então, são passos, passinhos por passinhos, e a gente tem que comemorar cada passo. Cada ganho é um ganho. Então, a gente vai comemorando cada um. Vão acontecer períodos de perda um pouquinho? Vão, mas o importante é continuar e sempre caminhando. Mas, enfim, eu costumo falar com o paciente já para ele ter uma expectativa de que os primeiros 6 meses são um tratamento mais intensivo, que eu vou ver Uhum. ele com muita frequência, que os outros profissionais também vão ver ele com muita frequência, e que depois desses 6 meses é que a gente realmente vai colher aqueles frutos mesmo, que o paciente vai realmente perceber aquela diferença. Então, são dias de luta, dias de glória, né, gente? Primeiro a gente vai dar aquela, vai lutar e depois a gente vai ver, vai alcançar os resultados. Então, essa é a primeira coisa em relação a alinhar as expectativas de que é um tratamento longo e que eu espero que ele perceba uma grande mudança depois de 6 meses, mas que a gente vai acompanhar com esses exames, que são extremamente importantes, porque às vezes o paciente não percebe, é uma coisa contínua. Então, ele não percebe a mudança de hoje para 6 meses para trás. E a gente ter um padrão de comparação disso é extremamente importante para o paciente ver o tanto que ele melhorou e para ele se motivar também, né? Uhum. É E a isso. outra coisa da expectativa que eu trabalho com o paciente é a questão da cura, que eles chegam, eu quero a cura, existe a cura?
Então a gente tem que falar, olha, na medicina eu não posso prometer cura, porque cada organismo vai reagir de uma maneira. O que eu posso te garantir é que existe tratamento. Para todos os tipos de zumbido existe tratamento, né? E assim, então, o objetivo final seria eliminar o zumbido. Mas o objetivo secundário, e que eu pessoalmente acho até mais importante, seria eliminar os efeitos do zumbido. Por exemplo, Uhum. melhorar o sono, melhorar o humor, melhorar a atenção, o rendimento no trabalho. Então, assim, você aí que tem zumbido que está escutando a gente, se você dormisse melhor, sua vida não seria outra? Você não estaria muito mais disposta? Se você se não atrapalhasse o seu humor, se fosse o humor de sempre, sua vida social não seria muito melhor? Você não brigaria menos em família, você não teria uma vida social mais ativa? Você não produziria muito mais no trabalho? Então a gente tem que alinhar isso. Primeiro a gente vai tirar esses efeitos, essa carga do zumbido. E depois a Uhum. gente vai procurar realmente a cura, né? Sim. E aí, já falando nisso, né, assim, eu sempre falo que traz muita angústia aí os pacientes, ou com zumbido, né, e tem um outro tema que cabe uma live à parte, que é a hiperacusia, a misofonia, e talvez, né, são temas Uhum. correlatos aí, mas às vezes eles podem vir juntos, né, mas, enfim, a gente não vai conseguir estender para esses temas, mas a gente tem, né, um projeto, né, Kênia, e a gente podia falar um pouquinho dele aí, que é um projeto mesmo da gente trazer esses pacientes que sempre estão muito angustiados, assim, para a gente trabalhar com grupos. Você quer falar um pouquinho sobre isso, do trabalho aí que É a uma gente coisa que a gente sempre tem? conversa, né, Cris? Já adiantando para vocês, assim, uma coisa que a gente percebe é como o paciente ele vem com a carga sentimental muito grande, a gente acha que seria importante um apoio, um grupo de apoio mesmo para esses pacientes. E na questão de um grupo de apoio para pacientes trocarem experiências, mas também de conversa aberta com os profissionais também, né, gente? Eu acho que um tanto de experiência negativa a gente já vê para tudo quanto é lado, né? Tanto com seu vizinho, quanto essas crenças que a gente tem. Hoje com a internet, então, a gente vê de tudo. Então, seria importante apoiar o paciente e mostrar, motivar com casos de boa evolução, né? Exato. Então, assim, mais para frente, realmente eu acho que seria muito legal a gente fazer um grupo de apoio mesmo entre pacientes e profissionais que trabalham com isso. Vamos ver como que a gente vai montar aí, né, Cris? A gente está pensando Exato. nisso, aceitamos Proposta. sugestões, né? E aí, enfim, eu acho que o caminho é pensar mesmo em levar para esse paciente que ele não está sozinho, né? Eu já comecei com estatísticas aí bem alarmantes, assim, existe um número alto aí de incidência desse sintoma em toda a população, então existe um grupo que precisa de ajuda, que quer ser, né, Sim. precisa desse apoio, e fica correndo de profissional em profissional, enfim. Então, a ideia é disseminar, assim, não só no presencial, né? A pandemia trouxe muita coisa ruim, mas acendeu aí uma luzinha positiva para o online. Então, até que a gente possa acolher pacientes de outros locais também, para a gente poder fazer um trabalho aí de disseminação da informação e diminuir um pouquinho aí, né, esse impacto tão negativo das experiências tão negativas que as Uhum. pessoas passam, né? E falando em Pensando pandemia, pode falar, que eu ia mudar um e pouquinho o pensando assunto, mas rapidinho, encerrar. pensando nisso, né? Assim, quanto mais a gente disseminar essas informações, é melhor, mesmo para quem está, né? Hoje a gente pensando para quem está em outra extremidade do país, né? Para a gente mostrar e motivar mostrar casos de sucesso e motivar as pessoas a tratarem, e também para mostrar os profissionais que estão envolvidos nisso, né? Muita gente ainda fica perdida, não sabe quem que procura, qual profissional que trabalha com isso. Então, seria uma rede de apoio não só para os pacientes, mas para a gente profissional também, né? Maravilha, em breve a gente vai trazer aí mais informações. Eu falei da pandemia, citei a pandemia, e assim, no meu consultório eu tenho percebido muito, né, e assim, um aumento de relatos, nem só dos consultórios, assim, né, de pessoas com relatos da percepção do zumbido, ou até do aumento da perda auditiva,
conta desse momento aí da pandemia. Não só porque talvez as pessoas, né, o grau de ansiedade das pessoas aumentaram muito, mas sim também porque o pós-Covid aí, eu acho que trouxe aí umas consequências aí, como perda auditiva. Fala um pouco pra gente a respeito disso. Realmente a pandemia, a gente percebeu muito o aumento dos casos de zumbido na pandemia, não só pela ansiedade, não só pelos traumas todos que a gente passou, né? A gente numa situação única, mas realmente você falou de um tema muito importante. A gente vê cada vez mais casos de zumbido e de perda de audição depois do Covid. O Covid o coronavírus é um vírus que atinge muito os nervos, não só o nervo que faz o nosso olfato, e um dos primeiros sinais é a perda do olfato, mas o nervo auditivo e o nervo vestibular, né, que faz o nosso equilíbrio, também a gente cada dia mais vê que eles também são afetados nessa doença, né? Uhum. É, são coisas às vezes chega a dar uma perda de audição mesmo, mas é o que eu falei, nem sempre chega a dar uma perda de audição. Às vezes não mostra em nada, mas tem aquela história típica de que eu tive Covid, eu saí do Covid e logo depois eu comecei com aquele zumbido, né? Hoje a gente chama isso Uhum. de sinaptopatia, né? São aquelas alterações do nervo que não vão aparecer na audição ainda. Então, está sendo extremamente comum e é claro que a gente tem tratamento, né, gente? Hoje, é claro que não é um tratamento de um dia, é um acompanhamento da mesma maneira, mas é sempre Uhum. importante falar que tem um acompanhamento. E pensando na questão da pandemia, outra coisa que aumentou o zumbido nesse período foi a questão do home office, né, gente? O pessoal começou a trabalhar sem Muito preocupação ergonômica bom. nenhuma, achando que ia ficar um mês só, fone de ouvido super alto. Então, realmente a gente viu e máscara, que a gente viu que os pacientes começaram a reclamar mais da perda de audição, que antes Uhum. eles não reclamavam. Sim. Tampou a boca, começou a reparar que não estava escutando. Então, Só que foram a várias máscara caiu consequências. para quem não percebia, né? A máscara entrou e a máscara caiu, assim, para a gente, né? Dessa percepção da perda auditiva mesmo e de assim, nossa, agora eu preciso buscar uma solução, porque realmente eu não estou entendendo nada com essa máscara, né? Porque ele já cria todo um abafamento do som mesmo. Então, para quem tem perda auditiva, esse impacto foi maior ainda. Foi bem mais complicado. Como se já não bastasse todo o contexto, foi ainda mais complicado, né, Cris? Exato. Aí eu queria falar um pouquinho de como é que é a nossa avaliação aqui na clínica, né? Depois que esse paciente Ótimo. passou por todo esse processo de investigação, né? Então, geralmente ele é encaminhado, né, durante esse processo de investigação, obviamente, para uma avaliação audiológica. E nessa avaliação audiológica a gente faz uma avaliação básica, né? Assim, desde a audiometria, né, para medir o quanto que esse paciente está ouvindo, né? Mas é muito importante, e talvez muitas pessoas desconheçam ainda, que existe um exame que a gente pode medir o zumbido de uma maneira subjetiva, né? Depende muito da resposta do paciente, mas a gente consegue medir e muitas das vezes nessa avaliação a gente já consegue diminuir até essa percepção do zumbido do paciente, porque muitos pacientes, às vezes, eles têm a sensação de que o zumbido está muito alto e quando a gente vai avaliar, às vezes ele é 5 decibéis, bem baixinho. Então, só da gente mostrar isso para ele, eu costumo dizer que ele muda a expressão. Ele, nossa, né? Então, assim, sem minimizar, né, essa percepção do zumbido dele, mas realmente trazer aí, né, essa informação de que o zumbido não é tão alto assim e que com isso a gente consegue ter resultados mais efetivos, né? Além dessa avaliação, às vezes o paciente ele vem com essa hipersensibilidade, né, muito desperta, então a gente também vai avaliar esse limiar de desconforto aí a sons, que também está muito associado, então isso é fundamental a gente fazer, né? Algumas baterias que a gente pode precisar da eletrofisiologia que a gente fala, né? Do Bera ou uma autoemissões para complementar. Então a gente faz todo esse círculo aí em volta da questão auditiva mesmo, já que um dos principais focos é na audição. Então, é esse caminho inicial de avaliação, além de aplicação já desde o início de questionários. A partir desses questionários, até que a Kênia
citou aí, é até para a gente situar qual que é o grau de incômodo desse paciente. É um grau leve? Já é um grau... eu nem gosto muito desse termo, mas assim, tem pacientes que chegam no nível catastrófico, né? É um nome muito pesado, mas assim, é a maneira que alguns pacientes chegam. Então, a gente trazer fazer esse questionário no início, né, no meio, ao longo de todas essas sessões de aconselhamento, para que a gente possa diminuir a pontuação desse questionário, é fundamental. Isso é um balizador para a gente. Né? A gente usa muito, é uma escala que a gente usa até para a escala da dor, né, que os fisioterapeutas usam também, que é a escala visual analógica, ou seja, né, esse paciente pontuar em que nível está, né, de incômodo com esse zumbido, e mostrar que ao longo das sessões isso vai diminuindo, né, se às vezes no início aquilo está lá no nível 10, né, e hoje já está melhor um pouco, enfim, né, então assim, esse start aí com essa avaliação bem feita e essa troca, né, eu levando essas informações para o médico otorrino que está acompanhando, é fundamental. Então, essa é a avaliação que a gente faz inicialmente com os nossos pacientes, além de toda uma anamnese, apesar dele já ter passado pelo otorrino, a gente também faz toda aí e aí geralmente eles já vêm com alguns exames prontos, mas a interpretação não é nossa, né? A nossa interpretação aqui é da questão toda auditiva e a nossa responsabilidade de levar essas informações ao otorrino, que vai somar aí toda essa avaliação dela. Tá? Então, essa medida do zumbido é possível, né, através de algumas medidas, e todos esses questionários fazem aí a diferença no nosso acompanhamento. Né? E se o médico... A né, medida e o acompanhamento, né, claro. O acompanhamento, exatamente. Né? Para a gente chegar no processo aí de identificar se a terapia sonora vai ser eficaz ou não, se naquele momento, se é o momento da gente entrar, ou, como eu disse, né, dar um passo atrás e a gente fazer algum outro trabalho inicial de sensibilização desses sons para depois entrar com a terapia sonora. Eu até trouxe aqui, porque alguns pacientes, eles possuem o zumbido, mas às vezes está aquela perda auditiva ainda bem no início, nas frequências mais agudas. Então, dificilmente esse paciente vai ter uma queixa de comunicação, né? E fala, não, mas eu ouço bem, né? Eles falam, não, eu ouço bem, é só numas ali que eu tenho alteração. Então, dificilmente esse paciente vai aderir, às vezes, à terapia sonora, se for candidato a isso, né? Então, até quis trazer aqui, porque às vezes as pessoas desconhecem, mas hoje a gente tem tecnologias, olha, elas são mínimas e aí a gente consegue. E aí, essa ferramenta, ela tem a terapia sonora, ela tem o gerador de som, ela tem a terapia NOT, que é uma outra terapia também, que a gente está inserindo e consegue ter resultados com alguns casos de zumbido. E aí, é muito importante que aí tira também essa coisa de, poxa, mas eu tenho uma perda auditiva tão pequenininha e eu vou ter que colocar aparelho auditivo, né? Então, assim, a terapia sonora, ela é muito eficaz, a gente tem respostas muito positivas, mas a gente tem que ir passo a passo, identificando, né, o paciente, em que momento que esse paciente está, e sempre conduzindo junto com os outros profissionais, principalmente com o otorrino. Isso é fundamental. Sabe aqueles mitos que eu falei, assim, zumbido vai me deixar surdo, né? Outros mitos é, será que eu vou ter que usar o aparelho auditivo, né? E à medida que você mostra, você colocou aí o aparelho auditivo, não dava para ver aqui na câmera, né? Então, realmente, à medida que você mostra, você vê que é uma coisa super discreta e à medida que o paciente percebe o tanto que vai melhorar na vida dele, né? É uma coisa que vale a pena testar. Exatamente, né? Se dar a oportunidade, vale a pena pelo menos se dar a oportunidade, né, gente? Pelo menos testar. Exatamente. Né? Eu gosto sempre de trazer um modelo aí, quando esse paciente chega com um nível de desconforto muito grande, né? Eu falo com ele, olha, é como se estivesse entrando agora um violino aqui na nossa sala e você só vai ouvir o violino. Imagina se, junto com esse violino, eu contrato uma orquestra muito harmônica e com instrumentos também tão importantes quanto ali, e aí a gente percebe o violino, mas também percebe os outros sons que vão trazendo essa harmonia, e isso é o papel do que a gente chama de enriquecimento sonoro mesmo, trazer essa reorganização do córtex, essa reorganização cerebral para esse cérebro e tipo assim, opa, né? Então eu sempre falo que os ouvidos às vezes é uma visita meio mal educada que chega e não quer sair. Eu falei, calma, que nós vamos juntos aí, vamos conversando com ele bem gentilmente, de uma maneira muito
educada para ele entender que ele pode, ou ele vai ficar aqui, mas vai ficar no cantinho dele. Então, assim, eu A gente sempre não precisa trago espancar o zumbido, a gente vai tratando ele bem até ele saindo de onde ele não pertence, né? exatamente. Então, pode ser muitas das vezes um caminho longo mesmo, né? Os primeiros 6 meses, de 6 a 8 meses, é fundamental, né? A gente está acompanhando e esse paciente via de maneira sistemática, né? Entender que, né, é diferente de eu vou ali, faço uma intervenção e vou embora, né? Esse cérebro tem que entender essa continuidade, é isso que faz todo esse ganho aí, né? E quando o paciente adere, a resposta é muito É. legal, assim, né? Eu falo que essa semana o paciente chegou para mim e ele trouxe. Ele, nossa, ele falou assim: você foi a luz no meu caminho, porque eu não dormia, porque eu não. E aí ele começou muito recentemente. Alguns pacientes têm uma resposta muito positiva, quando a causa é muito da perda auditiva, né? Então a resposta é muito bacana. Então ele trouxe isso para mim. Ele falou assim: Nossa, é a primeira vez que eu consegui dormir uma noite toda. Então, assim, o impacto que esse trabalho bem feito, né, tem na vida do paciente é fundamental aí. A gente precisa Aí você ganha seguir. não o dia, né? O ano, né? Ah, Lembra por que que você veio fazer aquilo? Por que que você está trabalhando com isso, né? É exatamente, é muito recompensador, né? gratificante. Exato, exatamente. Né? E é isso, enfim, você quer complementar com mais alguma questão, trazer alguma informação aí É. para gente? Você falou dessa questão, né, de quando o paciente adere, o paciente, gente, não é o médico que é o protagonista nesse tratamento. O protagonista é o paciente. É o A gente paciente. aponta o caminho, mas realmente, assim, o que manda, o que vai falar, assim, qual é o paciente que tem o melhor, resultado? É aquele com doença tal ou com doença ou a outra doença? Não, é aquele que adere ao tratamento. Eu falo Exatamente. que realmente é parecido, eu sempre comparo com o processo de emagrecimento. Você tem que ir passo por passo e você tem que se alimentar bem a vida toda, né? Não adianta você fazer isso só de segunda a sexta, você tem uma alimentação, sábado e domingo você chuta o balde. É uma mudança de hábito mesmo. É claro que vai ter períodos da vida que você não vai ser tão disciplinado, vai ter períodos que vai de qualquer jeito, mas daí a pouco, quando as coisas assentarem, você volta. Enfim, que é importante essa determinação do paciente, essa motivação do paciente, é fator determinante. Quanto mais ele aderir ao tratamento, quanto mais ele topar os tratamentos, melhor vai ser o resultado. A diferença é gritante, tanto no resultado em si, assim, melhorou 100%, melhorou 50%, quanto na rapidez da melhora também, né? Perfeito. E as primeiras sessões, né, que geralmente, assim, aqui na clínica, elas levam às vezes 2 horas, né, no primeiro encontro. Facilmente. Né? E não só fazendo as avaliações, né? Essa sessão de conversa mesmo, de bate-papo mesmo, de informação. Quanto melhor esse paciente informado, mais ele adere. Ele precisa entender o que ele está fazendo, porque senão ele abandona mesmo. Tipo, colocou ali e acabou, vida que segue. Não, tem todo um processo, todo um caminho. E é isso que faz a diferença. E até por isso que é importante a equipe toda dar a mesma informação, né? Sim. Não, ele tem que entender por que ele está fazendo todos aqueles tratamentos, por exemplo. O que que eu tenho a ver? Para que eu vou no dentista nessa altura da minha vida? Problema é no ouvido, né? E o dentista tem que chegar lá e tem que explicar a mesma coisa, né? Exatamente. Né? É isso, olha, a gente já está 5 minutinhos aí das 8h30. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, mas eu acho que a gente já conseguiu, né, pontuar e sinalizar muitas coisas em relação a esse tema. Talvez aí, né, diminuir um pouquinho aí a ansiedade, talvez, de quem veio, né, querendo saber, né, das soluções. Então, enfim, eu acho que o principal caminho é mostrar para as pessoas que existe um caminho. Existe um caminho Exatamente. que pode ser menos doloroso, né? Você não está sozinho nem em relação a muitas pessoas que Isso. têm e nem enquanto profissionais que podem trazer soluções positivas aí e diminuir mesmo essa sensação de que não tem nada para se fazer. Eu acho que tem muito que se fazer e a partir do momento que a Tem gente está muito o que se disponível, fazer. que a gente está disposto aí a trabalhar junto, a gente vai junto e é isso. É muito, muito bom.
receber esses Tem retornos muito a aqui. se fazer e tem muitos profissionais envolvidos para isso, né? Exatamente. Quero te agradecer muito, Kênia, foi muito legal. Eu que Super agradeço, foi uma ótima noite e vamos marcar o próximo, vamos lá. Vamos lá. Tem a hiperacusia, tem a misofonia, tem muito tema aí para a gente trazer à Tem tona aqui, também. além de vários Exatamente. outros, né? Então, que seja a primeira de muitas aí. Muito obrigada por ter aceitado o convite e que a gente siga juntos aí nessa parceria tão positiva para os nossos pacientes. Com certeza, Cris. Boa noite Obrigado a a todos. todos. Quem ficou Boa aqui, noite. fico muito feliz também de ter acompanhado. Espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho mais. E sigam aí com a gente e a gente está à disposição no direct. Às vezes a gente não pôde esclarecer alguma coisa mais pontual, mas tanto o Instagram da doutora Kênia quanto o Instagram da Comunicar. E além de presencialmente aí, a gente está 100% disponível aí nos nossos consultórios, tá bom? Boa noite a todos. Que vocês tenham uma noite bem tranquila, com um zumbido bem baixinho. Exatamente. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada, Kenny. Nada.